Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém? Irmãos, a leitura para edificação da igreja nessa manhã se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19. Mateus 19, 13 a 15. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é os céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Bom dia para todos. Que Deus te dê um bom dia mesmo. Sabe? Depois de um encontro desse, não tem como ter um resto de bom dia, não é verdade? A Semana das Crianças já acabou ou ainda continua? Continua. Então, nós vamos meditar durante alguns minutos sobre uma brilhante ideia. E que brilhante ideia! Eu te confesso que essa semana eu fiquei pensando, uma semana inteira das crianças? Nossa! Nem as mães têm isso. Os pais, então, pode esquecer mesmo. As crianças está em alta, né? Eu fiquei muito contente com essa ideia. Como se não bastasse uma semana, separar um dia. E é feriado. Dia 12 de outubro. É feriado para as crianças, né? Isso foi muito legal. E eu queria, assim, tem a água. Eu ia falar que ia faltar a água, mas você vê que a água é pesada. Precisa de 3 para trazer essa água aqui. Essa água é abençoada. Eu ia falar que eu estava sentindo falta da água, mas eu não quis ofender ninguém, mas... Maravilhosa água. Ninguém faz melhor, né? Ninguém faz melhor. Então, como nós íamos compartilhando essa ideia de uma semana, né? Uau! Tá bom, vamos lá. Você sabe de onde veio essa ideia brilhante de ter uma semana dedicado às crianças, aos pequeninos? Você sabe aonde nasceu essa ideia? Por incrível que te pareça, essa ideia de ter a Semana das Crianças e um Dia das Crianças nasceu no Brasil. Eu fiquei surpreso, falei, que legal mesmo. E quem teve essa brilhante ideia foi um deputado federal, Galdino do Vale
filho. Em 1923, ele idealizou esse dia, um dia nacional, para honrar as crianças. Eu fiquei muito contente com essa ideia. Depois, foi feito um decreto de número 4.867, pelo então presidente Arthur Bernardes, em 1924, 5 de novembro. E eu acho que a maioria aqui nem era nascido. Seu João, o senhor já era nascido? 1923? Não. Dona Ana, ela não está aqui, né? Ó. Era esses dois que eu tinha esperança de ter pego isso. Se os dois não pegou, meu filho, você pode esquecer. E realmente foi uma coisa muito interessante, que é muito longo. Interessante também que, bem dizer, todos os países do planeta, eles têm uma data voltado para as crianças. Cada país tem um dia diferente. Mas todos os países, quase todos, se não todos, têm uma data voltada para as crianças. O Japão é muito legal. Ele tem duas comemorações, duas datas para o Dia das Crianças. Uma é em maio. E esse dia é para os meninos. E lá os japoneses, eles fazem os meninos comprar capacete, escudos assim, que é para eles desenvolver a sua força, para eles serem guerreiros e defender a pátria japonesa. E em 3 de março, isso é 5 de novembro, e 3 de março é para as meninas. E eles dão boneca para as crianças, para as meninas, para que as meninas aprendam a ser mamãe. E é interessante, a minha neta, ela tem um ano e 7 meses, a filha do João Paulo e da Débora, e ela gosta muito de boneca. Ela tem um tanto de boneca. No Dia das Crianças, a Ariane comprou mais uma para ela, rosinha, linda demais. E ela pega as crianças, ela pega as bonecas que é as crianças dela, e ela já sabe, com 1 ano e 7 meses, e ela tem uma madeirinha, e tem um buraquinho assim na boca da boneca, ela enfia lá, e ela faz assim. É só você vendo. É só você vendo mesmo. E ela pega todas as bonecas dela, e ela fala, colhe o colho. E ela abraça as 10 bonecas dela, e cai boneca para o chão. Eu entro nessa dança, Ariane, sobra para Ariane, sobra para Giselda, que é a mãe da Débora. É uma festa. Mas é esta a ideia mesmo, sabe? Muito interessante. Então, isso é desde 1923 e 24, que vem fazendo um enfoque nos pequeninos, nas crianças. Infelizmente, se você olhar para as gerações lá daquela época, a dedicação que eles tinham às crianças era muito diferente de hoje. Já passou-se um bom tempo, e a verdade é que a presente geração, eles abandonaram as crianças às suas próprias sortes. Infelizmente, isso começa às vezes no próprio lar, no lar de origem.
As crianças, em todo o mundo, elas sofrem vários tipos de abusos. Abusos passivos, do tipo que o pai chega em casa e as crianças querem estar com ele, mas ele vai para a sua televisão e ele fica assistindo e manda a criança calar a boca, e a criança então, com saudade do pai, acaba não tendo pai. E essa falta de atenção, esse pai presente de corpo, mas ausente de alma, ele causa o abuso passivo. É quando você deixa de dar a devida atenção que a sua filha, que o seu filho, ele precisa. Para crescer uma criança saudável, uma criança que se sente amada, valorizada, importante. Isso é muito, muito importante, que os pais dê a atenção. Crianças sofrem muito com isso. Às vezes a criança está querendo o colo, e puxa a barra da sua saia, e às vezes algumas mães falam: menina, vai para lá, você não está vendo que eu estou ocupado? Antes de pegar pesado com os pais aqui, eu como pai, agora já sou avô, pela graça e misericórdia de Deus, eu lembro quando meus filhos pequenos queriam construir algumas coisas comigo, dar umas marteladas na tábua e assim por diante. Eu não entendia isso. E eu falava: não, filho, deixa só o pai. E eu encostava. E eu me arrependo muito disso. Se eu pudesse voltar atrás. Mas, por favor, aprenda com meus erros. Não repita o erro que eu fiz com meus filhos. Mas com as minhas netas, não. Eu as convido. Ajuda a vovó. Ajuda a vovó. E ela nos ajuda a carregar o cercadinho dela, que alguns erroneamente chamam de chiqueirinho. Não é porco que tem ali. Por favor, chega de abuso passivo com as crianças. É cercadinho. E lá, a nossa netinha ajuda muito a gente. É isso que eu tento falar com meus filhos hoje. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Os abusos passivos começam no lar de origem, dentro da sua própria casa. Mas tem os abusos ativos. É quando o pai, quando a mãe corrige o filho batendo na cara dele. E bate na cara da criança. Isso não é disciplina, correção. Isso é abuso de autoridade. É um desrespeito à criança. Tem a maneira certa de corrigir, que é com amor. Pode até usar a vara, porque não sei, já te falaram que o ouvido das crianças é no bumbum. Essa é só quando você dá umas varadinhas e umas chineladinhas no bumbum delas, elas escutam. Então o ouvido delas é no bumbum. E Deus já fez o bumbum carnudo, é para isso mesmo. Para que não haja lesão. Então isso é coisa muito saudável quando você disciplina suas crianças. É bíblico. Deus nos mandou e nós fazemos. Mas cuidado para não exceder. Corrigir seu filho, batendo nele com raiva. Geralmente, quando tem raiva presente na educação, na disciplina, você peca por excesso. Um dos princípios, se você está com raiva, não agrida seu filho, não abuse do seu filho, não faça isso. Porque ele não vai sentir disciplinado e amado. Ela vai sentir abusada.
e nós precisamos conter as nossas raivas, as nossas iras. Mas, infelizmente, também, os governantes do mundo inteiro, eles também abandonaram as crianças à sua própria sorte. A tal ponto de pensar que eles podem fazer a desconstrução do que Deus construiu. Deus construiu uma menina, e Deus construiu um menino. E os governos humanos no planeta inteiro pensam que eles podem fazer uma desconstrução da construção que Deus fez. E essa desconstrução, tentando construir de novo, vai ser um pesadelo na próxima geração que virá. Então nós precisamos entender que crianças precisam crescer numa pátria saudável, num lar saudável, porque essa criança, ela é mais do que uma criança, ela é um ser eterno, que vai passar a eternidade com Deus, se nós pais e os governantes deste mundo proteger as crianças. E aí, nessa palavra breve que nós vamos ter hoje, como a gente pode resgatar as crianças? Como resgatar nossas crianças no planeta inteiro? Como resgatar nossas crianças dentro dos próprios lares aonde nós vivemos, como pais, como avós? Como valorizar uma criança? Como validar os sentimentos legítimos de uma criança? Como nós podemos respeitar as crianças? Ou você pensa que porque ela é criança pequenininha, ela não merece respeito? A palavra respeito significa que é importante. Criança é importante ou não? Bem. Então, se ela é importante, ela merece e ela precisa de respeito. Como nós vamos fazer isso? Só há uma maneira de fazer isso. É olhando para uma pessoa que fez isso muito bem. Resgatou, valorizou e respeitou. Quem é esse alguém? Diz para mim, vai. Jesus. Tinha que ser o mestre dos mestres. Não podia ser outro. Porque Jesus é o quê? É Deus encarnado em forma humana. E você lembra que ele veio bebezinho? Lembra? Bem-aventurado foi Jesus por ter Maria, aquela grande judia, como sua mãe. E o José, um judeu, como seu pai. E cuidou dele. Porque eram pessoas comprometidas com Deus. E ensinou. Houve um incidente no ministério de Jesus. Porque todos aqui sabem que o Senhor trabalhava demais, de dia e de noite. De noite, Nicodemos foi lá à noite na casa dele, João capítulo 3 fala isso. E o Senhor podia dizer, Nicodemos, por favor, passa amanhã, porque já é hora de dormir. Não, o Senhor recebeu o Nicodemos, o grande mestre de Israel. E Jesus teve uma conversa saudável e instruiu aquele grande mestre, porque ele era instrutor de mestres. E houve um incidente de Jesus com as crianças.
E esse incidente foi muito interessante. O que aconteceu lá? O apóstolo Mateus registrou para nós, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por essas crianças. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças, não as embaraceis, porque dos tais é o reino do céu. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então, os discípulos de Jesus eram muito toscos, eram muito imaturos. Eles ainda não sabiam bem como fazer. E aí eles tinham um mestre para ensiná-los, não só verbalmente. Porque Jesus não queria só informar, Jesus queria também formar caráter, formar uma pessoa nova, diferente. Então, ele estava lá com eles, e os discípulos agiam como às vezes nós agimos. Nós achamos que as crianças é um atrapalho. E nós colocamos barreira para as crianças. Criança não pode. Aliás, foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa comprovou que nos nossos lares, as crianças escutam mais não do que sim. E depois você assusta. Por que tem tantos adultos com baixa estima? É porque eles ouviram tanto não, tanto não, tanto não, e a vida é não. E vou te dizer que quase 90% desse não podia ter sido um sim. E você inibiu a criatividade da criança, porque a criança por si só, Deus já criou com a capacidade dela descobrir. E ela pega, e ela vai, e você vai, e o que você pensa? Você pensa que a sua porcelana vale mais do que uma criança. Se ela tocar a porcelana, vai quebrar, porque era da minha tataravó, não sei o que mais, tal. O que é que vale mais? O que é que vale mais? Agora, Jaime, então você quer pregar uma anarquia nas famílias do mundo? Deixa a criança quebrar cristal, deixa a criança tal. Estou falando isso. É liberdade vigiada. É atenção individualizada. Larga tudo, presta atenção na sua criança. Vai junto com ela na louça. Deixa ela tocar, deixa ela ver. E você vai ensinando os princípios da vida. Isso aqui é algo valoroso. Sabe, Fernandinha? E eu vou falando com minha neta. Ela vovô, fala, E nós vamos. E eu estou lá protegendo. Porque se quebra, a Ariane me mata. Por muito pouco ela anda me difamando por aí. Porque eu estou aplicando esse princípio, e essa ideia que vô estraga, não, isso é outro assunto. Vamos parar, isso vai dar uma briga na igreja, porque está cheio de vovô aqui, vovó também, então isso é complicado. Mas Jesus não colocou empecilho, barreira. Ele disse o quê? Discípulos, por favor, deixe as crianças vir. Eu sou acessível. Eu gosto de interagir. Eu gosto de relacionamento. Eu sou presente na vida das crianças. E as pessoas que levaram as crianças lá, era para abençoar essas crianças e orar por elas. E os discípulos estavam falando, não, sessão de oração acabou. A sessão de posição de mão já acabou. Está tarde, Senhor, vamos embora. Jesus interveio. E ele usou sua autoridade de mestre divina e falou que as crianças têm que ser tratadas com mais respeito, com mais dignidade. E finalmente, nós vamos fechar essa palavra dizendo, é um desafiando para nos afiar. A ideia é essa. E o desafio vai vir de Jesus mesmo, porque Ele é o nosso mestre. Aliás, o nosso único mestre mesmo, é mestre dos mestres.
E Jesus, uma vez seus discípulos, cabeça fechada, toscos, difícil aqueles homens, mas Jesus teve muita paciência com eles. Eles chegaram um dia para Jesus e perguntaram assim: Jesus, porventura, quem é o maior no reino dos céus? E sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Foi essa resposta aqui, ó. Veja só. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse. E isso que ele disse para eles é para nós também, porque nós somos discípulos de Jesus. Amém ou não? Amém. Jesus disse para os seus discípulos e discípulas: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E eu fiquei meditando nisso, estou meditando no Evangelho de Mateus, estou resumindo esse Evangelho todo, já estou no capítulo 26, quase terminando, mas quando chegou nessa parte de Jesus, com seus discípulos, instruindo eles, eu preciso ser sincero e te confessar, eu ainda estou meio tonto com essa ideia. Qual a ideia, Jaime, que está te perturbando? É essa. Se eu não me converter, e se eu não me tornar como uma criança, de maneira nenhuma eu vou entrar no reino dos céus. Me tornar uma criança é um grande desafio para a minha alma, porque afinal de contas ninguém quer ser criança, todo mundo quer ser dono do seu nariz, todo mundo quer ser adulto, todo mundo quer mandar, mas se tornar como uma criança, que é bom mesmo, é difícil. Minha oração é que Deus me ajude e depois ajude vocês a se tornar como uma criança, porque é só assim que nós vamos entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Carlos.